Deuteronômio, capítulo de número 4. Texto de leitura inicial, que serve de base para a nossa reflexão, para os estudos de hoje. Deuteronômio 4, versículos de 5 a 8. Deuteronômio 4, de 5 a 8, eu peço a sua atenção à leitura da palavra do Senhor, que passo a fazer nesse instante. Deuteronômio 4, de 5 a 8. Vamos ler juntos? São 4 versículos apenas. Vamos ler uma só voz. Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 5 a 8. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Ok, assentai-vos. Esse é um texto bastante curioso da palavra do Senhor, porque ele começa com a afirmação da parte do profeta Moisés, Deus dizendo: eu estou dando estatutos, leis, juízos, né, para vocês, que o Senhor mandou entregar para vocês, para que vocês cumpram, coloquem em prática, vivenciem isso quando vocês entrarem na terra prometida. Lembremos que a terra de Canaã era uma representação terrena da plenitude da bênção de Deus. E era uma metáfora para a nova Canaã celestial, onde as bênçãos de Deus serão plenas, né, completas. Nós experimentaremos sem nenhum tipo de obstáculo ou de dificuldade. Então Moisés está dizendo: o Senhor está dando esses mandamentos para vocês, para que vocês desfrutem da plenitude de sua graça, de sua bênção, com um projeto de vida, que é a vida de vocês vivendo para a glória de Deus nessa terra. Lembrem-se disso. Lembre que é Deus que está dando. Lembrem-se, em outras passagens, não aqui, né? Lembre-se que vocês não estão entrando porque vocês são melhores do que ninguém. Não é? Na verdade, vocês são pecadores iguais aos outros, mas porque o Senhor vos amou, está vos dando para isso. Nunca se esqueçam de que todos os frutos do que vocês colherem é fruto da minha graça na sua vida. Um pouco a conversa que a gente teve numa parte da tarde hoje aqui, né? É Deus quem está dando para vocês aqui, nunca se esqueçam isso, não é o seu braço, é a sua força que está conquistando estas coisas, são apenas os instrumentos. Aí ele diz mais, né, no versículo de número 6, guarde, cumpra esses mandamentos, Deuteronômio 4, de 5 a 8, a gente está lendo. Guarde, cumpra os mandamentos, porque isso será a sabedoria de vocês, o entendimento perante os povos. E aí ele diz algo curioso, né? De que os povos, ao ouvirem sobre a vida de vocês aqui, falem: certamente este povo é um povo grande, e a gente sabe e é inteligente. Isso é muito curioso, isso é um dos temas recorrentes que eu trabalho em algumas das disciplinas que eu dou no seminário aqui de missões. Sempre tem uma medida de tensão com alguns alunos, quando eu toco nesse assunto, porque tem uma parte da missiologia, uma ideia clássica, que fala que a missão no Antigo Testamento era uma missão centrípeta, era voltada para o centro. Basicamente, era este versículo aqui que representava. Povo de Deus, viva a vida que Deus tem para vocês, e isso servirá de testemunho para os outros povos. Então, o testemunho era dado a partir de Israel. Ao se viver para Deus na terra, os outros iam dizer: gente, esse povo é diferente, eles experimentam bênção, relacionamentos diferentes, a própria relação deles uns com os outros, com a terra, com o próximo, com a divindade que eles adoram, é diferente de todos nós. E assim o testemunho seria dado às nações. Na nova aliança em Jesus Cristo se inverte a força, o vetor da setinha. Ela não é mais centrípeta para dentro, mas ela é centrífuga.
O Senhor Jesus diz: saiam pelo mundo, dando testemunho de quem eu sou. Continuem vivendo, cumprindo, experimentando, só que agora não pensando a partir de Israel, mas pensando a partir de onde a providência divina os mandar e os espalhar. Não existe mais um pedaço de terra para servir de referência, mas existe um povo conhecendo a Deus, espalhado pelo mundo, servindo de referência. Não tem mais uma localidade, ela está se espalhando, percebe? Bem, tanto no modelo quanto no outro, você tem no centro esta realidade. Olha o impacto, versículo 7, o que seria dito. Diz assim: porque que grande nação há que tenha deuses tão achegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Este impacto, ele haveria de ser testemunhado não apenas no Israel do Antigo Testamento, mas também na igreja do Novo Testamento. Uma das coisas que eu percebo, já ouvi algumas vezes, de pessoas falando, quando entram em contato com um cristão, um dos que chama a atenção é o senso de comunhão, de intimidade com Deus que o cristão tem. E que outra pessoa diz: gente, essa tranquilidade, fala com Deus como se ele existisse mesmo, tem uma facilidade. Isso costuma causar um impacto na vida daqueles que não têm essa segurança de quem Deus é e não têm a comunhão da intimidade com Deus também, não é? E aí no versículo número 8, ele termina dizendo: que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como esta lei que hoje eu vos proponho? É realmente olhar, avaliar a orientação, a instrução e a vida decorrente desta revelação bíblica no povo de Deus, que vai causar alguma medida de testemunho, de impacto nas outras pessoas. Bem, baseado nisso, eu proponho para nós pensarmos hoje, dentro do nosso cronograma, dos nossos estudos, nós estamos nessa primeira parte, que pela graça do Senhor esperamos concluir na semana que vem, que são os fundamentos, lançando a base do que é um cristianismo reformador, ou reformacional. De que maneira a nossa fé cristã nos capacita a experimentar a mudança, foi o que a gente falou na semana passada, e ao mesmo tempo ser agente de mudança na vida dos outros, ok? Então hoje nós vamos falar sobre duas coisas que estão relacionadas: ortodoxia, a crença certa, e ortopraxia, a prática certa. De que maneira o que eu creio pode e deve afetar como eu ajo, e de que maneira o que eu creio e como eu ajo são expressões do verdadeiro cristianismo, ok? O autor, que é também o organizador do livro, neste capítulo, ele começa fazendo uma pergunta que é a seguinte: o que torna um pecador em um cristão? Qual é a causa eficaz que faz de alguém que, tendo nascido morto nos seus delitos e pecados, em algum momento da sua vida, seja transformado em membro do corpo de Cristo, amigo de Deus, filho de Deus, restaurado? Qual é a causa? O que ocorre? Uma outra pergunta que ele levanta, que a gente vai procurar conversar hoje aqui também. O que ocorre no ser da pessoa, na sua natureza, quando ele deixa o estado simplesmente de pecador e passa a ser um cristão? Ocorre alguma coisa no seu próprio ser? Alguma coisa dentro de si muda? E uma terceira pergunta, mas não menos importante: é possível nós reconhecermos um cristão verdadeiro? Que critérios eu posso usar para saber onde há um cristão verdadeiro? Não simplesmente alguém que diz cristão. Parece pergunta simples, não é? E por isso que elas são tão complexas. Porque elas tocam em questões essenciais e, apesar de serem essenciais, elas não são tão simples assim de serem respondidas, não é? Como é que eu vou falar de o que faz de um pecador um verdadeiro cristão? Como é que eu vou reconhecer um verdadeiro cristão na vida? E o que ocorre com esta pessoa? Bem, o desafio de cara nós conseguimos perceber que não é pequeno, porque uma boa parte do que nós estamos falando se trata da nossa natureza profunda, do nosso espírito, da nossa alma, que ninguém consegue ver. Eu só consigo interagir com o mundo pelos sentidos naturais. Ninguém tem um sexto sentido espiritual para conseguir ver a alma da pessoa, como é que está, não é?
Eu consigo ver a alma, aqui, ó, entre aspas, explicando aqui, a alma enquanto um estado emocional que a pessoa demonstra. Ainda assim dá para maquiar um bocado, não dá? Quantos de vocês nunca ouviram relatos de gente que aparentemente estava bem e de uma hora para outra surtou, tirou a vida de um outro ou a sua própria vida? Eu recebi nestes dias um relato de alguém comentando sobre um parente que tinha feito exatamente isso. E a família estava desesperada. A pessoa compartilhou comigo, pedindo oração, porque não está sabendo como lidar. Algumas pessoas que vivem essas situações chocantes, de gente que surta e que age completamente fora do padrão, depois que acompanham isso, quando vai recapitular, diz, olha, agora que eu estou percebendo que a pessoa dava alguns sinais de que as coisas não estavam bem. Era uma tristeza, era um recolhimento, era uma insatisfação, era uma queixa, mas eu pensei que era uma fase e isso ia passar. Quer dizer, nós conseguimos, de alguma maneira, até perceber o estado de alma de alguém por alguns indícios que eles estão, mas ninguém consegue ver exatamente a condição do outro. Ninguém tem esse óculos, não existe um poder espiritual nenhum de nós. A Bíblia diz que Deus, sim, Ele sonda os corações. O Senhor Jesus, sendo divino, diz o texto sagrado, que Ele, conhecendo os corações, falava e tal. Quantas das pessoas não vinham para Cristo com aparência de piedade, com discurso religioso, mas com perguntas capciosas, tentando até pegar o Senhor Jesus em alguma contradição. Eles não eram sinceros nas suas questões, mas aparentemente demonstravam o quê? Uma grande espiritualidade, não é? Preocupação com coisas espirituais. Quer dizer, uma coisa é aquilo que se discursa, que se fala, outra é o coração, é a alma. É precisamente sobre isso que a gente vai falar. E o autor se baseia nos estudos e nos escritos feitos por Jonathan Edwards, um dos maiores pastores, teólogos e até filósofos que os Estados Unidos da América tiveram, e que desempenhou o seu ministério durante o período do grande avivamento no século XVIII. Ele esteve no meio do que foi o maior despertamento espiritual experimentado nos Estados Unidos da América, que é um assunto sempre controverso, né? A gente fala de avivamento, né? É sempre controverso, porque tanto faz se é falado por pentecostal ou por conservador, ideias congeladas já estão na mente, tanto de um quanto de outro. Jonathan Edwards lidou exatamente com isso. Como estava ocorrendo muito despertamento religioso, havia também no meio disso muitas situações fora do padrão. E isso levou a comunidade evangélica dos seus dias a se dividir. Algumas pessoas olhavam, bem, quanto mais estranho for, quanto mais a pessoa chorar, confessar pecado, rolar no chão de dores e angústia espiritual, mais sinal do Espírito Santo é. E aqueles outros que são mais prudentes, com domínio próprio, dizem, olha, se tem isso aqui, não tem nada a ver com o Espírito Santo na vida, porque isso é bagunça, isso é coisa de quem perdeu o destempero. O Espírito Santo é sóbrio, é alguém centrado, de tal maneira que a comunidade praticamente se dividiu em tudo isso aqui é a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, e aquele outro que diz, nada disso é a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, porque só tem bagunça. Gente, presta atenção. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A maneira de nós nos posicionarmos sobre questões espirituais até hoje não mudou muito. Existem pessoas que acham que quanto mais absurdo, sobrenatural for uma manifestação, mais evidência é de que o Espírito Santo está trabalhando ali. Enquanto tem outros que dizem qualquer coisa que fuja da sobriedade, da racionalidade, da lógica, não tem nada a ver com o Espírito Santo, é pura emoção e coisa de quem não tem compromisso com a verdade. Não é verdade? Até hoje as pessoas pensam assim. Bem, graças a Deus por pessoas como Jonathan Edwards, que buscaram com sinceridade na palavra de Deus resposta para isso. E ele começa falando, é o que nós gostaríamos de destacar aqui já de início para a nossa conversa, o seguinte: nós não podemos separar a ação do Espírito Santo de Deus da própria natureza do Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. O que ele vai produzir é resultado de santidade. Não é? A ênfase, às vezes, que nós ouvimos é no primeiro, é no Espírito. Né? Tudo que parecer ser sobrenatural ou espiritual é força do Espírito Santo. Bem, mas ele não é o único Espírito atuando no mundo. Existem muitos Espíritos atuando, inclusive o humano.
E de uma forma jocosa, tem muito espírito de porco atuando por aí também, né? Gente mal intencionada, gente para enganar. Satanás, como um espírito maligno de oposição, como falseador também tem, e está atuando e enganando muitas pessoas por aí. Então, o primeiro ponto que nós temos que lembrar é que o Espírito Santo é o espírito santificador da vida da igreja. Quando nós pensamos na vida cristã, quando nós pensamos no povo que vai ser agente de Deus para proclamar o Evangelho, para a renovação, para a reforma da sociedade, nós temos que lembrar que é o povo que é habitado pelo Espírito e que é transformado pelo próprio Espírito. Um dos textos que eu acho um dos mais ricos e belos da palavra de Deus sobre isso é um texto ainda da Antiga Aliança. Abra em Ezequiel, capítulo de número 36. Eu não me canso de ler esse texto, porque embora esteja na Antiga Aliança, a descrição da graça evangélica, ou seja, a graça do Evangelho é tão forte aqui, que parece que a gente está tratando da igreja da Nova Aliança. Versículos 25 a 27. 36, Ezequiel, capítulo de número 36, versículos de 25 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. Lembrem, nós estamos na Antiga Aliança, o que significa dizer que muitas da mensagem na Antiga Aliança, o conceito é apresentado também através de imagens concretas. O povo judeu tinha, desde tempos imemoriais, algumas práticas rituais ou cerimoniais que, de forma concreta, apontavam para a graça espiritual. A circuncisão dada por Abraão, a remoção da impureza, ao mesmo tempo de uma descendência santa, né? Você tem o animal que era sacrificado, o inocente dando a vida, por aí vai. Quando Moisés promulga a lei, ele asperge sobre o povo água e sangue, indicando tanto purificação quanto remissão dos pecados pelo sacrifício do inocente. É com essas imagens em mente que Ezequiel profetiza. Então, aspergirei água pura sobre vós. Olha a imagem aqui. Qual é a imagem? A água, presta atenção, porque isso não é só do cristianismo, não. Judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, praticamente toda a religião do mundo associa a água a algo de purificação espiritual. Por uma razão simples. É o elemento básico para a limpeza, não é verdade? Você limpar o seu corpo, lavar roupa, lavar prato, lavar casa, lavar o que for. Então, é comum as religiões fazerem uso de algum tipo de cerimonial usando água para apontar para a necessidade de uma purificação espiritual. É isso que Ezequiel está dizendo. Deus está falando assim: eu aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Aspersão, de cima para baixo, algumas gotinhas. Ou seja, a graça é poderosa o suficiente para produzir grandes resultados espirituais, porque vem da parte de Deus sobre nós. Essa é uma base representativa, até para a gente entender o batismo por aspersão, que é usado em nosso meio, né? É Deus que está produzindo essa mudança, essa transformação. Aí ele diz: de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. De todos. Só Deus tem poder de fazer isso, não é verdade? Essa semana, teve um momento de refeição em casa, que aí normalmente sou eu quem faço a oração de gratidão, ela é curta e objetiva, eu que faço. De vez em quando é que eu fico um pouquinho democrático e deixo alguma outra pessoa fazer, né? Aí teve uma dessas que eu disse assim: Senhor, nós não temos como te agradecer por tantas bênçãos que tu nos deste. E nós te agradecemos pelas bênçãos que tu nos deste hoje. Quando eu terminei, meu filho falou: ué, que oração doida é essa, contraditória? Você acabou de dizer que não tem como agradecer por tudo e você mesmo orou. Eu fiz, esse é o paradoxo da nossa vida cristã. Nós não conseguimos nem sequer lembrar e nominar e ter consciência de tudo aquilo que Deus nos fez. Conseguimos? Você não consegue. Se você começar a fazer uma lista aqui das bênçãos que Deus deu, você não consegue dizer tudo. No entanto, a gente não quer ser ingrato. É por isso que é mais fácil a gente expressar a confissão no atacado do que no varejo, né? Porque no atacado eu digo: Senhor, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor me deu, até por aquelas que eu não consigo lembrar. Percebe? Não é exatamente isso que está ocorrendo aqui? Deus está dizendo: eu vos purificarei de
todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos purificarei. Preste atenção, até mesmo daquilo que a gente ainda nem se deu conta. Percebe? Alguém perguntou certa vez, pastor, é preciso confessar cada um dos pecados nominalmente para receber o perdão? Eu digo, se dependesse disso, você ainda estava no inferno, porque com certeza tem pecado que você comete que nem sabe que está cometendo ainda, porque não teve instrução suficiente. Agora, ganharemos nós tanto quanto melhor nós entendermos o que ocorre conosco e o que Deus fez conosco, ok? Mas sigamos, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que é que você vê aqui? A mudança sobrenatural do ser humano interior. Preste atenção, eu já disse algumas vezes, mas como está aqui no versículo, cabe repetir aqui. Coração, na palavra de Deus, não é o órgão, o músculo que bombeia o sangue. É claro que existe essa noção e sabia, mas quando a Bíblia cita coração, ela também não está falando simplesmente dos nossos sentimentos. O coração é a sede da alma, a sede do ser humano. Por isso que a Bíblia vai dizer, de todas as coisas que você for guardar, acima de tudo, guarde o seu coração. Porque é dele que procede os pensamentos, as atitudes, os desejos. O Senhor Jesus disse, é de lá que procede os adultérios, a cobiça e tudo. Tudo nasce lá no coração. Lembra o problema da espiritualidade dos fariseus? Eles se achavam melhores porque eles mediam espiritualidade só a partir da ação. Aquilo que eu não fiz, que eu não executei com as minhas mãos, não tem problema nenhum, numa leitura superficial. E Jesus diz, não é assim não. A lei diz, não adulterarás. Se você olhar com uma intenção impura, você cometeu o adultério no seu coração. Porque muitos, eu gostaria de poder confessar diferente, mas não posso. Muitos dos pecados que eu não cometi na minha vida, não foi por amar a Deus e por santidade, não. Foi com medo até das consequências, porque vontade eu tive. Já tive vontade de matar certas pessoas, em certas circunstâncias. Eu disse, não, mas se eu matar, eu acho que eu vou ser preso, vai ficar ruim, né? Os filhos de pastor preso, vai pegar mal. Então, tem que ir atrás de uma arma e vai ter que comprar de bandido, porque não é fácil, dá muito trabalho. Então, eu vou deixar quieto isso daí. Você percebe? Então, assim, o Senhor Jesus diz, a coisa começa lá no coração. E por isso que a graça necessária é a graça da transformação do coração, que é prometida aqui, pela ação do Espírito Santo. Darei um coração novo, porei um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. A metáfora é evidente aqui, né? Coração de pedra é o quê? A gente vai responder até metaforicamente também, é um coração duro, ou seja, insensível, incapaz de responder com arrependimento quando é confrontado pela palavra de Deus, incapaz de responder com empatia quanto à dor e à necessidade do próximo, incapaz de expressar alegria e louvor a Deus diante das grandezas de Deus. Esse é o estado do homem natural. Não significa que não se emocione, não significa que não tenha nem ódio, nem alegria na vida, mas não como Deus em primeiro lugar na sua vida. Percebe? Uma das coisas que a gente pode perceber aqui. E aí ele conclui no versículo 27 dizendo, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui está a raiz do que nós estamos discutindo. O que é o verdadeiro cristão? É alguém que experimentou uma transformação sobrenatural, espiritual, do coração. Nicodemos, com todo o seu conhecimento teológico, chega para Jesus e diz, mestre, sabendo que tu és mestre, me ajuda a entender essas coisas. Ele diz, olha, quem não nascer da água e do sangue e do Espírito, não, vamos ver lá, João 3, vou eu citar de cabeça e errar, né? Então deixa eu ler que é melhor. João 3, 3. João 3, 3. E depois o 6. João 3, 3 e 6. João 3, 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vou ler até o 6.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Será que o Senhor Jesus estava com aquele texto de Ezequiel em mente quando respondeu isso aqui? Possivelmente, eu não posso afirmar, mas possivelmente. Concordam? O texto falava de purificação pela água e do Espírito transformando o coração, não foi? Possivelmente ele tivesse com esse texto em mente. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se nós estamos pensando, o que é o verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão é o pecador que experimentou uma transformação na sua natureza. Aquela pessoa que o Espírito Santo transformou o coração de um duro para um sensível, de a parte da gerência de Cristo e da lei de Cristo para um que abriga a lei agora no seu próprio coração. E por isso que o homem piedoso, o ser humano que teme ao Senhor, é revelado na Escritura, em suas páginas, como aquela pessoa que acolhe a palavra na sua vida. Quem é o bem-aventurado do Salmo 1? É o que medita na lei do Senhor dia e noite. Não é? Quem é aquele que ama a Deus, disse Jesus? Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então veja que nós temos uma ligação direta entre três coisas aqui: o Espírito Santo, uma nova natureza e a palavra de Deus. Estas coisas estão interligadas. O Espírito usa a palavra que inspirou para alcançar e transformar a natureza humana de uma morta e indiferente, ao mesmo tempo que devolve esse homem em que ele habita para a palavra, para ser guiado pela sua palavra. Esta relação está o tempo todo na dinâmica da vida cristã. A questão é que o nosso crescimento e o nosso progresso não são absolutos, né? Como o reverendo Rodrigo dizia, cada um tem uma curva, né? Mas todo cristão só é cristão porque experimentou a graça do Espírito de alcançar seu coração pela palavra, abrindo esse coração para acolher a palavra de Deus e usando essa palavra para redirecionar a vida. A boa notícia é que essa graça é eficaz. A outra notícia, que não é tão boa, é que mesmo o mais santo dos santos que receberam a palavra e o Espírito no coração, não conseguem receber plena e completamente e absolutamente tudo de uma vez por toda definitiva na sua vida. O melhor de nós ainda tem áreas de resistências e de luta. E o pior nem se fala, né? Está na luta mesmo do seu dia a dia, ok? Então, o ponto que nós precisamos lembrar, e o autor não lembra nessa obra aqui, é que o homem não é definido simplesmente por um apenas dos três aspectos que nós já citamos aqui várias vezes, que envolvem o coração. Quem lembra quais são os três aspectos do coração humano? Pode falar, você levantou a mão para falar, Djalma. Mente, afeição e vontade, exatamente. Para colocar tudo em um, razão, afeição e volição, né? Ou mente, emoções, né? Nós podemos falar intelecto, emoções e decisão, capacidade de tomada de decisões. Então preste atenção, porque quando nós olhamos esses três aspectos que são o do coração, os três aspectos que compõem o coração humano, na palavra de Deus, porque na nossa cultura ocidental a gente separa intelecto como mente e razão e coração como sentimentos e afeição, não é? É assim que a gente fala, fulano está pensando só com o coração, tem que pensar com a mente também. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia, coração envolve essas três coisas: razão, afeição e volição. Porém, o nosso ser interior não é marcado por nenhum desses exclusivamente. Quando você tem o foco em apenas um desses aspectos, você tem uma distorção. E aí depende do segmento religioso. Cada segmento religioso tem a sua preferência, né? Eu tenho alertado vocês aqui constantemente
de que a tentação para um cristianismo conservador reformado como o nosso é carregar todas as fichas no intelecto e na razão. É igual aquela pessoa que vai para a academia para exercitar um músculo só. O cara vai lá e só exercita o bíceps, né? Sai, e às vezes só o direito. Sai igual aqueles caranguejos de maré, chama maré. Já viu aqueles caranguejos que chama maré? Ele tem uma pata enorme, maior que ele, né? Só uma grandona assim, o resto tudo pequenininho. Pronto. É a pessoa que vai para a academia e desenvolve só o músculo. Tem a perna fina, né? E o músculo bem grandão, que fica uma coisa desproporcional. Bem, quem olha o cristianismo como sendo apenas a conquista da mente ou da razão, gosta de debate, de provar que o outro está errado, o ponto que tem, mas vira uma aberração, porque essa pessoa não tem empatia, não tem simpatia, e a vida dessa pessoa também não inspira ninguém. A pessoa diz, se ser cristão é ser isso aí, Deus me livre, eu não quero esse troço aí não. Cara arrogante, prepotente, não é verdade? Aí você tem outro segmento religioso que diz, não, esse negócio de razão é coisa desses racionalistas aí, desses presbiterianos frios. Aqui é o calor do Espírito Santo em nosso meio, que a gente sente, é que importa. Está sentindo o Espírito Santo aqui, olha, que coisa maravilhosa o culto, como foi, deu para sentir tudo. Aí você vê aquela coisa sem pé nem cabeça, guiada por sensações, que gera uma série de frustração, porque cada culto você tem que sentir mais do que o outro. E não tem quem aguenta um negócio desse, assim, nem quem produz, nem tem que ter novidade. Não, nossa, que coisa que aconteceu hoje e tal. E aí você fica atrás de uma experiência atrás da outra. E isso vicia, gente, igual a álcool e comida, vicia. Ah, hoje foi tão xoxo o culto, só teve umas orações, uma pregação lá, mas eu não senti nada. Percebe qual é o ponto? Então as pessoas ficam escravizadas pelo sentimento. A nossa época e a nossa cultura, eu já falei isso algumas vezes aqui também, cultura latina, bastante marcada pela emotividade, faz com que nós sejamos mais facilmente, como povo brasileiro, seduzível por esse tipo de proposta de cristianismo. Porque como nós valorizamos tanto as nossas emoções, um lugar que carrega as fichas muito na emoção, vai ser interpretado como um lugar de maior vitalidade. Entende? E aí as pessoas dizem, não, aqui é que tem a operação do Espírito Santo. Mas é sabido e comprovado dois problemas quando você foca na emoção. Um problema de confusão, as pessoas não sabem direito como agir, como aplicar a vontade de Deus na sua vida, de tomar decisões, e um problema ético. Porque a pessoa valoriza a espiritualidade pelo que está sentindo, ela muitas vezes pode agir de maneira absurda e corrupta, mas está se sentindo muito bem dentro do seu coração. E os outros também acham que estão espiritualmente bem, não tem nem como exortar ou chamar a atenção, porque dizem, não, você está questionando o Espírito Santo, uma autoridade. Entende? Então, você tem esse problema dessa ênfase exclusiva, dizer, o cristianismo é marcado pelo que eu estou sentindo. E o terceiro segmento é o quê? Volição, capacidade de tomadas de decisões. O que é um cristianismo marcado pela decisão? É o legalista. É aquele segmento que diz, para você ser um cristão, você tem que ser medido pela capacidade de seguir essas regras aqui. A roupa que você tem que vestir é desse jeito, o comprimento é esse, abotoar os botões dessa maneira, fazer jejum tantos dias por semana, seguir tal. E a pessoa fica com uma listinha de coisas para fazer, achando que isso é espiritualidade, isso é cristianismo. E fica medindo os outros por essa lista também. Ó, você está faltando o ponto 5 aqui. Está mal espiritualmente, tem que se esforçar mais nisso. Qual é o problema disso? Bem, tem vários. O primeiro deles é que a lista sempre será menor do que a plenitude de vida que Deus tem para nós. Porque necessariamente tem que ser uma lista que eu consiga olhar e comparar a minha própria vida. Era o que os fariseus faziam. E elas não dão conta de aplicar para o coração, quando Jesus alerta. Porque como que você vai controlar coisas lá na sua raiz, que você nem agiu ainda, para poder saber? Foi exatamente isso que pegou os fariseus de calça curta, né? Porque eles disseram, eu estou cumprindo a lista toda aqui, e, portanto, eu sou uma pessoa bem espiritual. Jesus disse, vem cá, aí aquele sentimento, aquele desejo, não, eu não quebrei lei nenhuma. Desde a minha infância eu guardo esses mandamentos. Eles falavam, percebe? Então, o desvio. Um outro problema típico do legalismo é que o legalismo tende a gerar pessoas autoconfiantes e menos dependentes da graça de Deus.
À medida que eu me esforço e eu confiro na minha lista que eu estou cumprindo, eu confio na minha capacidade. E o autoconfiante tende a ser intolerante com quem não tem o mesmo nível de dedicação, porque olha para os outros e diz, você é muito fraco, você não se esforça como eu. Quantos de vocês não conheceram pessoas que fazem um discurso da boa religião, da boa fé, como na base de muita dedicação, sofrimento, luta, tem que levantar cedo, é de joelho, ajoelhando, é jejuando, e fazendo aquilo. E quando olha para alguém que desfruta mais a vida, parece que aquela pessoa não tem tanta espiritualidade. Acusaram nosso Senhor disso. Aí Jesus disse, vocês têm que definir o que é que vocês querem. Porque veio João Batista, que não comia, não bebia, estava no deserto, esse é um cara esquisito que fica lá no deserto. Vem o Filho do Homem, que come e bebe com pecadores, esse é um glutão e beberrão. Porque não cabia para eles a ideia de um líder espiritual que vivesse a vida, que se alegrasse, que festejasse com as outras pessoas. Ele não cabia nesses padrões. Bem, quando Jonathan Edwards viu aquilo tudo, ele falou o seguinte, tem uma coisa que não se pode falsear, de tudo que a gente pode falsear. Alguém pode, não sendo verdadeiramente cristão, passar-se por cristão ao apresentar o cristianismo só em termos intelectuais. Tem resposta, direitinho, esse é um verdadeiro cristão, e não é. Alguém pode se passar por um cristão e falsear o cristianismo por questões eminentemente do que eu estou sentindo. Falando que me sente bem, que tem a ação espiritual. Os gnósticos, quando João escreve a carta, ele está pensando um pouco nessas pessoas. E alguém pode se passar como cristão sobre um conjunto de regras que está estabelecendo. Porém, Edwards diz o seguinte, nenhuma pessoa que não tenha nascido de novo consegue, contudo, olhar para a vida sem ter Deus como agente prioritário. Parece uma coisa simples, né? Mas presta atenção que em cada um destes desvios, não é Deus o personagem principal. Onde a intelectualidade desponta, é a capacidade de inteligência de quem está falando ou de quem está aprendendo. Onde o sentimentalismo está, é a minha capacidade de sentir, de estar sensível ao que o Espírito está dizendo comigo, e que o outro não tem. E do legalista é a pessoa mesmo de se esforçar e de cumprir. Mas somente quando o Espírito Santo trabalha na vida de alguém, é que existe conhecimento e reconhecimento de sua própria miséria, do seu pecado, de sua inadequação, e se consegue enxergar Deus na sua glória como um agente prioritário. E aí ocorrem umas coisas bem interessantes, né, quando ocorre isso. Primeiro, à medida que eu caminho com Deus e próximo a Ele, a minha capacidade de enxergar a minha própria falha vai aumentando. Não é que a minha falha vai aumentando, mas a minha capacidade de reconhecê-la vai. Eu fico mais exortável, quebrantável, e nesse sentido, mais humilde, mais dependente, consciente que é a graça de Deus na minha própria vida. Você vê isso claramente presente na vida do apóstolo Paulo, que quando escreve uma das suas primeiras cartas, diz, eu sou o menor dos apóstolos. Um pouco mais adiante ele vai dizer, eu sou o menor dos santos. E no final, já preso, quando ele escreve as suas cartas pastorais, ele diz, eu o maior dos pecadores. Aí você diz, esse cara foi piorando ao longo do tempo, né? Era o menor apóstolo, depois ficou o menor santo, terminou como o maior dos pecadores. Foi isso que ocorreu com ele? Não. O que ocorreu com ele é que ele foi ganhando melhor uma percepção de si mesmo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais luz a santidade de Deus lança sobre as nossas trevas. E mais consciência eu tenho de que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. As minhas próprias virtudes que as desenvolvo são frutos da graça de Deus na minha vida, não de mim mesmo. Então eu consigo perceber mais a minha miséria e consigo perceber mais e melhor a glória de Deus. Convém que ele cresça e eu diminua, como disse João Batista. Isso, gente, preste atenção, Jonathan Edwards vai dizer, é uma prova inconfundível do cristianismo. Onde houver um coração alcançado pela graça de Deus e habitado pelo Espírito Santo, haverá a primazia de Deus sobre o próprio homem.
O próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria para glorificá-lo. Só que Jonathan Edwards dizia o seguinte, que o coração da religião são as afeições religiosas. Ele não está dizendo que o cristianismo não tem a parte intelectual, nem tenha a de decisão. Mas ao dizer isso, ele fala o seguinte, pelo intelecto nós somos convencidos da verdade. Mas é quando essa verdade afeta o meu coração que eu sinto real necessidade de mudança piedosa. Nós citamos, eu acho que foi na semana passada, mas vale a pena ler de novo. Atos capítulo 2, vamos dar uma olhada aí. Atos capítulo 2, versículo 39. Atos 2, 39. Depois que Pedro prega o sermão, é o versículo 37. Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Eles ouviram o sermão, entenderam, o intelecto foi alcançado pela compreensão e o coração foi afetado. Aí as afeições foram. Peraí, isso é verdade? Quando eu sou convencido por uma verdade pela ação do Espírito Santo, eu não fico indiferente. A indiferença à verdade é sinal de dureza de coração e, portanto, de necessidade da obra do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo opera, a indiferença vai embora. Então eles ouvem aquilo e dizem, o coração apertado, compungido é apertado, contrito, e diz, o que faremos? Que faremos aponta para que área do coração? Volição, tomada de decisão. Mas vem a sequência? Deus nos fala à mente, isso afeta as nossas afeições e nos empurra para tomadas de decisões, resultantes de ter visto a Deus e ter visto a nós mesmos. Ou seja, é possível falsear o cristianismo focando só na razão. Isso não vai mudar minha vida em nada, só vai eu ganhar mais informação aqui, depois eu saio daquela porta e fico do mesmo jeito. É possível falsear o cristianismo pensando só em termos de decisão, vou cumprir uma série de coisas, mas não necessariamente como fruto de quem Deus é, de quem eu sou, porque eu entendo que assim eu vou levar uma vida melhor. E é possível viver um cristianismo baseado só no que eu estou sentindo. Essas pessoas vivem um perigo grande também. Porque no dia dos tenebrosos e difíceis, quando os sentimentos estiverem em baixa, aí a vida dessa pessoa naufraga também. Porque ela tem um cristianismo erótico. A expressão não tem a ver com sexo, não, mas tem a ver com prazer sensitivo, entendeu? Eu levo o meu cristianismo baseado no prazer sensitivo. Se eu não estiver vivendo isso aqui, então não vale. O cristianismo bíblico não é assim. Porém, as afeições, segundo Jonathan Edwards, são o X para a gente medir a vitalidade da nossa fé. As afeições legítimas são obra de Deus na alma humana. Uma mente convencida das verdades, uma mente alcançada, vai se mostrar respondendo. Vejamos algumas coisas aqui. Quando a visão de Deus nos é comunicada pela mensagem bíblica e a graça do Espírito Santo alcança o nosso coração, isso produz o quê? Espanto, reverência, adoração, temor, não é? Tudo isso aqui são afeições. Concorda? Em virtude disso, decisões são tomadas. Quando eu tenho diante de Deus a imagem de um Deus santo, eu não consigo viver de uma maneira ímpia. Quando eu tenho diante de Deus a imagem de um Deus poderoso, eu tranquilizo o meu coração diante do mal, diante do medo. Eu encontro paz. Conseguem perceber? Quer dizer, são verdades cridas que afetam as emoções e as afeições e nos levam às tomadas de decisões. É por isso que para o cristão vale a verdade bíblica que diz, os meus mandamentos não são penosos, disse o Senhor Jesus. Porque, por outro lado, gente, o tanto de regra que tem na palavra de Deus, se você fosse olhar a vida cristã como sendo cumprir essas regras, a gente seria esmagados por ela. Quem de nós aqui
ou de qualquer lugar do mundo, em qualquer época, pode honestamente dizer: sigo esses mandamentos à risca desde a minha tenra idade? Ninguém. O processo de santificação consiste exatamente em enxergar a si, enxergar a Deus. Veja que isso está presente na Escritura de Gênesis e Apocalipse. Desde Gênesis lá, os patriarcas, quando tinham a visão de Deus, eles eram afetados, caíam no chão prostrados, se arrependiam, confessavam pecados, adoravam a Deus, respondiam com a vida. Isaías tem a visão do trono: eu sou pecador, e por aí vai. João, lá no Apocalipse, também viu a visão do trono, caiu prostrado e disse: quem não há um justo, nenhum sequer, quem é que vai abrir os selos, quebrar os selos e abrir os livros? Tudo ele com a visão de Deus, que afeta o coração e transforma a mente. É isso que Jonathan Edwards dizia: isso jamais pode ser falseado por um falso cristianismo. O sentido de quem Deus é, no seu ser, sua santidade, sua glória, sua majestade, e quem nós somos como pecadores carentes e dependentes dele, não pode ser falseado. Aqui está uma dica do verdadeiro cristão. Portanto, essa mente iluminada é o processo para conquistar o nosso coração e mudar a nossa vida. Vamos ver alguns textos bíblicos. Efésios 1, versículos 17 e 18. Veja como ele faz parte do cristianismo, essencial ao ponto de nós termos algumas orações de Paulo aqui, especificamente por esta obra. Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Ele está orando pelos crentes de Efésios e diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Veja que a gente falou, coração, nessas três faces, né? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, a necessária obra da iluminação, para conhecer, para entender, espiritual sobre a nossa vida. Ok? Vamos ver um pouco mais adiante, agora capítulo 3, versículos 16 adiante. Para que, segundo a riqueza da sua glória, Efésios 3, 16 até o 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Agora veja Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Eu estou citando alguns, mas a gente pode ler em várias outras passagens. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha como isso está ligado. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Veja que a iluminação espiritual, o entendimento, a vida cristã, a prática, elas estão interligadas. Você não consegue separar. Se você separa uma coisa, você distorce. O cristianismo tem esse fluxo da compreensão que afeta as emoções e que leva a uma tomada de decisão. Mais um, Filipenses capítulo 1, a intercessão de Paulo, quando ele ora, e aí ele vai dizer assim, versículo 9 a 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Isso é a parte intelectual, correto? Verso 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu entendo, eu aprovo, meu coração é conquistado, eu digo, é isso que eu quero, é esse o valor para a minha vida. E aí eu tomo decisões de ir nessa direção. É essa sequência. Isso é fruto de uma visão de Deus e a visão de quem nós somos. O resultado é inconfundível.
E aí preste atenção. O verdadeiro cristianismo, ele se expressa pela centralidade de Deus na fé do fiel. É quando eu sou capaz de amar a Deus por quem Ele é, mais do que pelo que Ele faz por mim, que eu estou espiritualmente melhor e saudável. O não cristão jamais vai conseguir isso. O cristão sempre consegue isso? Não, nem sempre. Às vezes a gente é egoísta, mesmo como cristão. Nasceu de novo, dizendo, eu estou buscando isso aqui porque é melhor ir pelo que Deus está dizendo, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Se Deus está dizendo que isso é melhor, então eu vou por aqui. Mas o caminho excelente é precisamente quando eu busco pela glória de Deus. Quando Ele mesmo é a aspiração mais profunda do meu próprio coração. Aqui serve até de norte e regulador para a nossa vida. É este sentido que a Bíblia harmoniza ortodoxia com ortopraxia. Quando a crença correta é recebida de maneira apropriada, ela vai se manifestar em resultados que reflitam essa crença certa. E aí, João Batista, o nosso Senhor Jesus Cristo, os profetas e a Bíblia como um todo, vai constantemente nos chamar a atenção para a gente fazer a avaliação de trás para frente. Quais são os frutos? Você vai conhecer as árvores pelos frutos. A árvore, pois, que não produzir bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Nós só conseguimos perceber na nossa vida e na vida dos outros o que aparece, os frutos. Mas o fruto do verdadeiro cristianismo é resultado de uma transformação lá dentro do próprio coração, que foi transformado pela presença do Espírito Santo, que o tornou maleável, um terreno fértil para acolher a boa semente do Evangelho, que agora é recebida e produz os seus devidos frutos. E aí a gente conclui, eu gostaria de concluir com algumas afirmações de Paulo, quando ele diz, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24, quando ele olha para si mesmo. Aí ele olha para Deus e diz, mas graças a Deus, porque em Cristo Jesus me salvou e me livrou. Deixa eu ler exatamente aqui, Romanos 7, versículos 24 e 25. Diz, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo. A glória e a honra são tributadas a Ele. É à medida que eu vejo mais e tenho Cristo como central na minha vida, que eu produzo aí sim o verdadeiro fruto que glorifica o seu nome. De outra maneira, eu posso maquiar, falsear, me esforçar e ser até eticamente melhor do que algum cristão verdadeiro, mas sem nunca ser cristão. Ou por acaso você nunca conheceu uma pessoa que mesmo sem ser cristão era em algum aspecto melhor do que você? Eu conheço algumas pessoas assim. A prática, em alguns aspectos, ser melhor do que a vida do outro. Como é que a gente responde biblicamente a isso? Bem, Deus olha desde a raiz. É possível que você se esforce para acertar por motivações profundamente egoístas. Eu faço bem porque eu quero bem em troca. Eu faço bem porque eu estou procurando eu mesmo me reformar e crescer espiritualmente. Espiritualidades como o budismo, né? Você não tem um redentor pessoal, mas cada um constrói sua própria trajetória. O caminho que a palavra de Deus nos ensina é que Deus é o centro da mudança. O Evangelho, o cristianismo, a vida prática, ela refletirá a glória de Deus quando ela for resultado da transformação do coração. E um coração transformado é um coração ensinável. Aí é o ritmo e a velocidade de cada um, mas sobre isso conversaremos em uma outra ocasião.